dia, né? Sou o Paulo, R2 aqui da Escola de Radiologia. O tema de hoje, como o professor falou, será a adenomiose. Davi, novamente, pela ajuda e a orientação nesse. Então, na tradução livre, seria a adenomiose e apresentações de imagem comuns e incomuns, pitfalls, resolução de problemas por técnicas de imagem de ressonância magnética. Como é um assunto que também tem muita imagem relacionada à ultrassonografia, então, ultrassom transvaginal, que eu acabei trazendo de um outro artigo, ressonância magnética, e aí os temas desse artigo mesmo, que são as técnicas para resolver problemas, pitfalls, as morfologias atípicas, coexistência com câncer de endométrio e a introdução. É uma doença ginecológica não neoplásica comum, é uma presença de glândulas de estroma endometrial no miométrio, comete tipicamente múltiplas em mulheres na pré-menopausa acima dos 30 anos, e aqui a primeira ressalva em relação ao artigo, né, ele não cita, mas algumas outras referências citam, e provavelmente tem muito viés nessa cometimento típica, porque múltiplas e mulheres com maioridade acabavam fazendo mais esterectomia, e por isso tinha um diagnóstico, um número de diagnóstico aumentado em relação às outras mulheres, e já sabe hoje em dia que até pacientes mais jovens podem ter adenomiose, então a gente não pode descartar o diagnóstico apenas pela idade ou achar que é menos provável por conta disso. A clínica é dismenorreia, menorragia e sangramento anormal, então acaba entrando nos diagnósticos diferenciais do Palm e Cohen para ginecologia. Patologia tem a presença de glândulas endometriais mais profundas que 1/4 da zona juncional, indicam adenomiose. Também podem ser visualizadas vias miometriais cercadas de endométrio espesso. Causa ainda incerta, tem algumas hipóteses relacionadas ao trauma uterino no parto, endometriite crônica, hiperestrogenemia, mas não tem certeza ainda dos fatores de risco para a causa da adenomiose. A prevalência em pacientes esterectomizados, que é o mais comum por conta do anátomo patológico antigamente, varia, né? Alguns estudos de 8% até 31%. Em definitivo, é uma esterectomia, mas também hoje em dia pode ser utilizada uma terapia hormonal. É uma das causas de infertilidade. Um exemplo da imagem, né? Um anátomo, um miométrio difusamente espessado, e aqui o histológico, as glândulas, né, as ilhas de glândulas que tem o adjacente, que a gente vai ver bem nos exames de imagem também. O transvaginal que costuma ser o método de avaliação inicial, principalmente por ser um diagnóstico inicial de sangramentos, apresenta uma melhor resolução espacial aqui, a via abdominal, como a gente já sabe. Tem uma limitação na caracterização do tecido, mas alguns estudos recentes mostram uma sensibilidade e uma especificidade alta. Então, é uma patologia que a gente pode e deve valorizar se a gente encontrar os achados no ultrassom, e pode sugerir ou até mesmo tentar diagnosticar um pouco mais pelo método ultrassonográfico. E é importante essa diferenciação com o leiomioma, porque o tratamento é diferente, o tratamento também. Então, os achados, né? O clássico que a gente acaba sempre falando, o útero globoso, um espessamento miometrial assimétrico. O miométrio heterogêneo é o mais comum e sensível, que é o que a gente acaba mais vendo na prática. Tem essas sombras em persiana também. Os miometriais são os mais específicos, então, quando presentes, querem muito o diagnóstico de adenomiose. Margens indistintas do endométrio, que é uma coisa bem visual, muito difícil de caracterizar no exame. Nódulos se estendendo do endométrio para o miométrio. O artigo ele faz uma categorização do ultrassom, né? Então, aquele aspecto da patologia, ele levou como comparação com os exames de imagem. Então, tem essas células endometriais ectópicas, formando essas estrias ou nódulos com extensão para o miométrio, e os cistos miometriais. A hiperplasia e a hipertrofia muscular é o miométrio heterogêneo, e tem a explicação para a assimetria da espessura do miométrio. Ele também cita um pouco de vascularização. A gente acaba
não valorizando isso muito na prática, mas ele dá essa diferenciação, né? Um pouco mais à frente. Aqui só ultrassom transvaginal normal, né? A gente vê que o miométrio está bem homogêneo, a gente vê o endométrio, a zona juncional é difícil de caracterizar, né? Mas ficaria aqui em torno. As glândulas endometriais ectópicas, que é uma das primeiras alterações. Estrias ecogênicas, as pontas aqui, e o espessamento endometrial. É outro corte sagital os cistos miometriais, que são os achados mais específicos, e também tem alguns nódulos hiperecogênicos aqui. Falando da hiperplasia da hipertrofia muscular, né? A gente tem um espessamento posterior, que aí deixa o útero meio assimétrico, e essas sombras impersianas, bem aqui, né? Tem um miométrio heterogêneo, com esses focos ecogênicos e essas sombras impersianas. Em relação à vascularização, a gente não usa muito na prática, o que ele cita é que tem um aumento da vascularização, vasos tortuosos e principalmente penetrando a área de adenomiose, que ele fala que não é tão comum no leiomioma. Uma vascularização um pouco aumentada, né? Essa aqui seria uma área em que ele está penetrando a lesão. Um exemplo de um leiomioma com uma vascularização mais periférica. Seria um dos achados que ajudam a gente a fazer essa diferenciação. É mais um resumo do que eu falei, mais para consulta mesmo, para a gente ter uma ideia da diferenciação entre adenomiose e leiomioma nos achados ultrassonográficos. Da ressonância magnética, que é o tema do artigo em si, né? A anatomia zonal uterina é melhor avaliada no corte sagital em T2. Nas mulheres, a disponibilidade fértil em 3 camadas podem ser identificadas, então a gente vai ver o endométrio, depois vai ver a zona juncional e depois o miométrio. É uma disfunção que normalmente dá para fazer bem com a ressonância magnética. É mais sensível, mais específico que o ultrassom, mas o ultrassom também é um método muito bom para avaliação. Tem alguns estudos que chegaram a uma sensibilidade de até 100% e algumas com sensibilidade até de 90%. Achados. A lesão clássica é uma lesão mal delimitada com baixo sinal em T2, que representa a hiperplasia do músculo liso e, consequentemente, pode apresentar um aumento uterino por conta disso. Também tem essas áreas focais de alto sinal em T2, que são as áreas glandulares, que é o tecido ectópico no miométrio, né? Aí a primeira polêmica, né, que é o valor de corte para a zona transicional. As pessoas valorizam acima de 12 milímetros, tem pessoas que não gostam de valorizar porque pode ter um pseudo-aumento dessa zona. Também tem a questão da zona limítrofe entre 8 a 12, que algumas pessoas chegam a valorizar, sugerem, outras preferem não falar nada. Vai comentar com a gente esse assunto. Os outros achados, especialmente o endometrial, pode ter focos hemorrágicos que aí apresentaram alto sinal em T1 também. O SWI, para focos hemorrágicos antigos, não é muito utilizado na prática, mas o artigo acaba citando, né? A difusão também não é uma coisa que se usa muito na prática, mas é o que o artigo acaba citando. Tem uma baixa barra intermediária de sinal, então não costuma restringir a difusão. Geralmente não precisa ser utilizado para fazer o diagnóstico, não contribui muito. Um exemplo de um corte sagital, um T2, o normal, a gente vê aqui o endométrio, né, a zona juncional e o miométrio. Então, a primeira imagem da patologia em si, da adenomiose, a gente vê um corte sagital com o útero aumentado, numa área de hipossinal mal definida, e esses focos de hipersinal, que são as áreas glandulares. E aí no sagital T1 a gente vê que algum desses focos apresentam também o hipersinal em T1, o hemático também. O artigo cita essas técnicas que não são usadas na rotina, mas, né, então, a SWI, a espectroscopia,
cine e imagem de alta resolução em 3 brevemente. Uma combinação entre o grau de difusão na água e o sinal em T2. Os tumores malignos normalmente irão apresentar um alto sinal na difusão por conta da alta celularidade. E aí a gente sempre acaba comparando com a ADC, que é o grau de difusão das moléculas de água, para ver se essa difusão é verdadeira ou não. O mais clássico que a gente vê normalmente na ciência, que é a neuro, né? Então, o líquor acaba não tendo restrição, então ele sempre vai ter um baixo sinal e aí as lesões com alto sinal vão representar a restrição à difusão, e a gente acaba comparando com a ADC para ver se a imagem é verdadeira ou não. Ela tem que apresentar como baixo sinal no ADC. Aqui um exemplo, um corte sagital, difusão, uma área mal definida abaixo do intermediário sinal, então é o esperado para adenomiose. A ADC não mostra uma queda de sinal, então espere menos que seja uma coisa maligna e acaba ficando o diagnóstico de adenomiose nesse caso mesmo. E a suscetibilidade magnética causada por hemosiderina ou desatoglobina causa uma ausência de sinal, focos hemorrágicos que dificilmente são visualizados em T2 que podem ser identificados, mas normalmente o T2 é utilizado para visualizar esses focos. Tenta uma diferença, né? Aqui a gente vê um sagital T2 com útero dimensões aumentadas de baixo sinal, mas é possível ver, talvez não na projeção, mas aqui a gente consegue ver que alguns focos de baixo sinal respondem ao SWI, que é muito mais assim, sensível, né? Apresenta muito mais focos, mas é possível visualizar esses focos no T2. Que é usada para calcular a quantidade de metabólicos, em tumores ginecológicos também a gente tem um pico de proteína e a atividade metabólica da membrana. No caso normal, né? É uma lesão mal definida, um hipossinal, que é o clássico da adenomiose, que apresentou uma área com uma massa de hipersinal. E na investigação foi feita a difusão, que também não apresentou restrição masculina normal. A biópsia foi de adenomiose e esse hipersinal era decorrente provavelmente de um edema. E esse hipersinal em exames subsequentes acabou retornando, voltou a ficar. São imagens de série em T2, principalmente é útil na diferenciação da endométrio da adenomiose focal. Aqui, por exemplo, é um corte sagital T2, teve essa área focal de hipossinal, um achado que pode simular uma área de adenomiose. Você acaba vendo só uma imagem dessa e não tem alguma outra imagem que mostra que essa área está normal, você deixar passar e não sugerir. Então, nesse caso, o artigo não traz as outras imagens, mas ele refere que em outras imagens em T2, essa imagem intraestesa, também controverso, né? Ele refere uma melhora no contraste da imagem, principalmente no colo uterino e ovário, mas fala que, no geral, a qualidade do exame não tem um exemplo só da melhor definição, mas que também não entraria na avaliação. A esquerda e a direita. Lógicas, o baixo sinal em T2 geralmente é bem visualizado devido ao alto sinal do miométrio na fase secretória, e aí na fase proliferativa pode apresentar um aumento da zona transicional, por isso que tem pessoas que não gostam só de valorizar o valor de corte. São essas complicações biometriais que eu já falei, o leiomioma citado no outro também, e as lesões malignas. Um exemplo, o espessamento juncional numa paciente no primeiro dia do ciclo menstrual. Na cavidade uterina. É um caso que uma área de
baixo sinal focal, a volta do sinal normal, quando usa o SWI para tentar identificar e ele não vê foco. Não caracterizando, mas também acaba não. Um exemplo bem extremo, né? Uma massa volumetrial mal definida, sobre a adenomiose, que não tem efeito. Muito difícil de fazer. Pode fazer clássica que eu faço é um sarcoma endometrial de baixo grau. Que é o uso de hormônios endógenos, a fase de estabilização estromal e alteração por congestão. Apresentando um baixo sinal e essa área mal definida e linear de alto sinal. Então, o hormônio depois ela o uso e a gente vê que acabou com uma imagem mais clássica, né? É um mioma e é como se fosse uma lesão focal mesmo. Para ainda é uma lesão tem um alto sinal interior na parede inferior. Alto sinal no interior. Um alto sinal no interior. No corte e a pode apresentar os sinais no sério uso os limites da lesão. Um exemplo de corte sagittal e a gente vê que a imagem T2 é difícil saber o que seria a área de adenomiose com a área do. Ele acaba fazendo a diferença aqui. Que sugere que maligna é uma apresentação clara, né? Com uma massa novamente a difusão pode ajudar com a adenomiose, é uma área de mal definida. Acho que apresentou um contraste forte, né, um axial, e mostrou que aquela área tinha um alto sinal mais uma que é o que a gente mais acha legal, elas podem aumentar a especificidade ou indicar a realização da ressonância.
adenomiose típica, que é a lesão que vive com baixo sinal em T2. Vários estados fisiológicos e patológicos podem alterar essa imagem, então a gente sempre tem que da zona juncional e alguns sinais triviais, né? E também, clássicos que a gente vai ver normalmente da adenomiose. Só um pré e um pós-contraste para mostrar falso, mas não é normalmente. Tem uma assimetria na estrutura do miométrio. Maiores, especialmente das alto sinal, tem que ilustrar o que a gente tinha falado no começo. Um daqueles cistos apresenta em T1